rapidinho, Pedro, Caio e Samuca, e eu também vou falar aqui. Começar com você, Pedro. Vamos fazer do pior para o melhor. O pior jogo e o melhor jogo do Jardim nesse tempo, nesses 30 jogos oficiais, né, Samuca? Porque no total seriam 34, são 4 amistosos. Botafogo, Red Bull Bragantino e os 2 da Vitória Cup. Seria isso, Samuca? Não oficiais? Não, acho que jogos oficiais, né, que são considerados aí. Não, tô falando dos não oficiais. Seriam esses 4 mesmo? Não, Botafogo foi jogo treino, né? Isso. É igual o Red Bull. Amistoso, Bragantino e os 2 lá da Vitória Cup. Isso, perfeito. E aí, Pedro? Pior e melhor? Para mim, o pior é o jogo contra o Mushuc Runa. Esse é o pior jogo do Cruzeiro sob o comando do Leonardo Jardim. E o melhor jogo do Cruzeiro sob o comando do Leonardo Jardim, para mim, é Cruzeiro e Palmeiras. Ali, acho que o Cruzeiro mostrou muita qualidade, um aspecto mental absurdo para poder entender as circunstâncias do jogo. Pior jogo para mim também é Cruzeiro e Mushuc Runa. É difícil escolher o melhor. Que bom, né? Que é difícil escolher o melhor, sinal de que o Cruzeiro fez vários grandes jogos. Eu fico com Cruzeiro e Bahia. Eu achei que naquele jogo o Cruzeiro teve uma regularidade, uma consistência em campo absurda contra o Bahia, que vinha um bom momento, que chegou pouco depois a vencer o Palmeiras no Allianz. O Cruzeiro foi espetacular naquele jogo. Então fico com Cruzeiro e Bahia. Cara, o Mushuc vai ser o pior mesmo, porque que jogo sofrível foi aquele, né? O melhor... Caramba! Pô, dessa sequência toda aí, teve muito jogo legal. Acho que eu vou contra o Flamengo. Legal, Samuca. Eu, na unanimidade ruim, né? O Machuque Runa. E foi machuque mesmo, viu, pessoal? Aquilo ali machucou os olhos, aquele jogo ali. E para mim, jogo contra o Bahia, e vou junto com o Caio, porque ali eu não acreditei, né, no que os meus olhos estavam vendo no Mineirão. Eu falei, de onde esse cara tirou isso depois dessa sequência da gente ter vindo ali, perdido para o Mushuc? O empate com o São Paulo foi um empate aguerrido, mas eu falei, será que é possível isso que esse cara está fazendo aqui nesse jogo, em mais jogos? Né? Então, foi um jogo que me deu esperanças, sabe? De falar assim, cara, isso aqui não pode ser um surto que está acontecendo. Eu trabalhei nesse jogo no Mineirão e falei, eu fiquei muito impactado, né? Como é que pode você sair daquilo que se apresentou no Mineirão, que foi o outro jogo no Mineirão havia sido contra o Mushuc Runa, jogou contra o São Paulo e agora isso aqui? O que é isso? É possível mesmo? Então, eu tenho aquele jogo como a primeira mostragem do que o Leonardo Jardim, naquele dia, pelo menos para mim, falou assim, olha, eu posso fazer isso aqui, ó, com esses caras. Né? E mesmo no momento em que eles não tinham tanta confiança, a gente já ouviu o Fabrício Bruno, o Vidalba, né, falando de quando jogou naquele jogo contra o Fabrício Bruno, ele ganhou oportunidade de jogar com o Fabrício Bruno ali, ele falando, né, que os dois combinaram, né, vamos jogar mais simples. Então a confiança não estava em alta para o time fazer aquele jogo que fez contra o Cruzeiro. Ainda perde pênalti no início, né, Valu? Pô, exato, ainda cara. Tem isso. Aos 12 minutos, numa jogada já dessa de perde e pressiona, né? Numa jogada que contra o Ceará acabou saindo até o gol, enfim. Então, é um jogo realmente muito marcante para mim, esse jogo contra o Bahia. Só para fechar, agora essa é a mais difícil de todas. A gente consegue citar o jogador que mais se desenvolveu nesse trabalho do Leonardo Jardim? É fácil, é difícil essa? E aí, turma? Para mim é fácil. Sim, Lucas Vidalba. Eu fico com o Vidalba também. Eu penso muito no Christian, porque é a primeira vez que ele tá jogando com o meia direita. Não me diga. Conta uma novidade. Você pensa nele, até... Mas é a primeira vez que o Christian tá jogando com regularidade como meia direita, né?
Então, assim, foi um cara muito potencializado pelo Jardim, sempre teve qualidade, mas jogando uma posição diferente. Fico em dúvida entre Vidalba e Christian, mas eu acho que no detalhe fico com o Vidalba. A galera tá citando um ali, o Valor, no chat, e eu acho Kaique, que né? vale a menção. Não, o Caio Jorge. Não, Caio Jorge. É a versão. Assim, é porque ele termina bem o ano passado. Mas essa Isso. versão atual do Caio Jorge talvez seja o melhor momento dele na carreira, né? Sim. Agora, Cara, isso que é legal, né? A gente vê Mas vários jogadores eu no acho time que titular. o Caio Jorge, desculpa, Caio, eu acho que tem a Tranquilo. questão aí do Departamento de Saúde e Performance de colocar ele 100% com esse período, né? Quando ele chega, ele vinha de todo aquele período de inatividade, né? Aí deu uma firmada, começou o ano mais ou menos, terminou o ano machucado, né? Foi uma infelicidade lá. Começou o ano sentindo um pouco ali região do tendão, e quando ele teve condição, né? Mas realmente ele evoluiu bem. Agora, o Vidalba, gente, eu cheguei a falar aqui que depois do jogo do Democrata lá e a impressão que o Leonardo Jardim teve dele, véio, que ele não ia jogar mais. Véio. E você se lembra, aí veio o Gamarra começou jogando, o Vidalba tava para ser ali. Falei, esse cara aí esquece. O Gamarra foi jogo dele, titular contra o Mirassol. Sim, contra o Mirassol. O União. Vidalba jogou de lateral esquerdo lá contra o União Santa Fé, né? Sim. O Gamarra zagueiro. O jogo dele contra o Democrata de Valadares, foi assim, uma tragédia. Constrangedor. Nossa. Essa que é a verdade. Foi constrangedor. E era a primeira amostragem do Jardim. Olha como você se apresenta. Esse Sim. aqui sou eu, em campo. Foi isso aí. Então, todo mundo tem esse desejo de votar no Caio Jorge pelos gols, assistências, mas a gente tá falando de um cara que saiu, e eu ouvi lá, cara, no podcast, cara a cara, o Jardim falando que olhou para o Vidalba em campo e se perguntou o que esse jogador tá fazendo com a camisola do Cruzeiro. Tipo assim, o que o cara desse tá fazendo aqui? E esse cara virou o titular dele, velho. Indiscutível, absoluto. E tá fazendo o campeonato que tá fazendo. Então é realmente, como fala a turma, né? É um plot twist para lá de significativo do Vidalba aí. Deixa eu ver mais algum. Oi, diga lá. Só uma questão rapidinho para completar, é porque a gente cita vários jogadores dentro desse time titular do Cruzeiro que estão na melhor versão da carreira, né? O Romero tá na melhor versão, já falamos por aqui do Lucas Silva que tá na melhor versão, Vidalba, Christian, Caio Jorge, é muito sintomático por conta do trabalho do Jardim, né? Quando a gente fala de tanta gente que tá no auge da carreira, isso passa demais pelo que faz o treinador. E hoje, se a gente fosse olhar assim e falar, né? Eu acho que quem não conseguiu, todos subiram, a maior parte subiu de nível, né? A maior parte, esmagadora. Eu acho que quem não subiu de nível hoje é exatamente, né? A turma que, por vezes, com exceções do Japa, que passou por um processo complicado, do Matheus Henrique, que ficou fora de combate por um bom tempo, mas a turma que tem estado no banco e que não consegue participar da rotação ali dos 16, 17 do Mister, né? E aí vou falar nominalmente, o próprio Gamarra, o Wallace, o Lautaro. Eu conseguiria apontar essa turma hoje como a turma que ainda, né, não conseguiu tirar proveito dessa questão do desenvolvimento que atingiu, sem sombra de dúvidas, o elenco na sua maior parte. E que bom, né, para todos nós. Gostaríamos, né, sendo cruzeirenses que somos, de que essa turma também, né, de que o Wallace, já pensou se a gente tivesse já conseguindo falar da versão do Wallace, né, que foi contratado? Alguém tá lembrando ali do Rodriguinho, que o Jardim até falou, um jogador, pelo menos esse aí é mais jovem, né, do que o caso do Lautaro e o caso do Wallace, mas enfim, acho que na sua maior parte o Jardim conseguiu sim, tem conseguido desenvolver, né, os jogadores e melhorar.